Boa noite a todos. Quero primeiramente cumprimentar a diretoria, na pessoa da presidente, doutora Vânia, uma pessoa amável, querida, né, com quem compartilho amizade e algumas sessões, né? Muito obrigado por estar presente nesse evento, doutora. Gostaria de cumprimentar a coordenação da comissão, na pessoa da doutora Ana, da doutora Patrícia, né, quem já referi como uma grande amiga. Cumprimentar a todos os participantes, né, cumprimentar o professor Leonardo, que ministrou uma belíssima palestra, né, um desabafo, né. Eu estava pensando até aqui, cumprimentando também o nosso artista, o Diego, estava pensando até em abrir já essa garrafa de vinho e, né, pudéssemos já comemorar. Encerramos já o evento. Enfim, quando nos convidaram, quando a Patrícia e a Ana nos chamaram para participar deste evento, perguntaram, nós estamos tratando dos 30 anos do Código de Defesa do Consumidor, né? Fique à vontade, professor, para escolher o tema. E me veio justamente os 30 anos. E naquele momento, esses 30 anos me remeteram a uma obra literária, né, de um escritor francês chamado Honoré Balzac. Ele escreve sobre a mulher de 30 anos, faz uma avaliação sobre a maturidade da mulher. Balzac nasceu em 1799, desenvolveu a sua carreira literária ali na primeira metade do século XIX, no auge ali da consolidação, né, da burguesia na França. E quando ele escreve essa obra, A Mulher de 30 Anos, ele vai fazer justamente uma avaliação crítica, né, não propriamente da sociedade, mas da postura e da posição da mulher na sociedade. A mulher de 30 anos, a mulher balzaquiana, é aquela que olha para trás e para o seu período, para o seu período de vida, a sua vida, olha para trás e procura avaliar, né, os caminhos e descaminhos percorridos neste período, né, à luz de uma relação extraconjugal, enfim. Quando a gente olha para o Código de Defesa do Consumidor, neste momento histórico, de certa forma, nós poderíamos, assim como a protagonista dessa obra literária, fazer essa avaliação dos caminhos e descaminhos do Código de Defesa do Consumidor. Foi por isso que eu acabei intitulando a nossa fala de O Código de 30 anos, né? Porque não dá para dizer que o código não amadureceu, né? Que o sistema não amadureceu. Se amadureceu para o bem ou para o mal, é uma outra avaliação, mas 30 anos de vigência de um código já é tempo suficiente para realizarmos uma análise crítica desse microsistema jurídico normatizado. E eu gostaria de tratar do assunto justamente sob a perspectiva microsistêmica, né? Porque quando a gente olha para o Código de Defesa do Consumidor, não é um conjunto legislativo dissociado, desorganizado, não. É um conjunto legislativo que foi criado a partir de parâmetros bem definidos ali pela comissão que elaborou o anteprojeto, que foi capitaneada principalmente, né, por autores que estudavam e se aprofundavam no estudo do acesso à justiça, né? Ada Pellegrini Grinover, professor Kazuo Watanabe, professor Antônio Herman Vasconcelos e Benjamin, que participaram do processo de construção dessa obra microsistêmica legislativa. E quando a gente olha para o código, nós percebemos ali bem definido, não sou eu que faço essa percepção, uma leitura do professor João Batista de Almeida, uma definição muito clara, mais perto, uma definição muito clara ali de 4 tipos de tutela, 4 subseções muito claras, né? Que é a tutela civil, que trata da relação entre o consumidor e o fornecedor, a tutela administrativa, que é justamente a tutela sobre o sistema que o professor Leonardo mencionou há pouco, a tutela penal e a tutela processual civil, tanto do ponto de vista individual quanto do ponto de vista coletivo. E quando a gente analisa cada um desses segmentos, é possível avaliarmos alguns pontos, aspectos positivos, que, aliás, no meu entendimento, são
muito mais do que negativos, né, os aspectos positivos e também aspectos negativos, tanto do ponto de vista legislativo quanto do ponto de vista da aplicação, da interpretação da hermenêutica que se faz no código. A minha leitura é de que o código é um instrumento legislativo microsistêmico muito bom. É um instrumento legislativo microsistêmico atual, preparado, até a gente percebe isso porque quando avaliamos as reformas legislativas que acabaram modificando segmentos, dispositivos do código, elas não foram desestruturantes, foram sempre reformas pontuais que objetivavam melhorar, adequar, adaptar o código em situações específicas. Estruturalmente, o código permanece rígido, ele permanece intacto. E aí isso evidencia, obviamente, uma avaliação positiva do Código de Defesa do Consumidor de modo sistêmico, né? Fala-se que o código é microsistêmico, primeiro porque ele contém um conjunto de princípios que dão identidade, do ponto de vista científico, para esse conjunto legislativo, né? O Código de Defesa do Consumidor ele não pertence ao direito público ou ao direito privado, se bem que essa dualidade já há algum tempo desapareceu do ponto de vista científico. Ele é um código que transita entre esses ramos do conhecimento jurídico. E nós verificamos no artigo 4º, como inicialmente falou o professor Leonardo, um conjunto de princípios que dão identidade ao Código de Defesa do Consumidor e que deveriam ser um referencial axiológico para aquele que pretende desenvolver uma análise sobre a relação de consumo. E este já é um problema gravíssimo, né? Porque quando analisamos os operadores do direito, principalmente, se deparando com os conflitos de consumo, e também o judiciário, verificamos que o referencial axiológico para análise não está sendo propriamente aquele conjunto de princípios que estão previstos no artigo 4º e pela fala do professor Leonardo, inicialmente, ele vai concordar comigo nesse ponto. Ele também é microsistêmico porque ele é multidisciplinar. O Código trata de direito civil, ele trata de direito administrativo, ele trata de direito processual penal, de direito penal. Então, isso é uma característica de microsistemas jurídicos. Os estatutos, eles tratam, de uma forma geral, dessa multidisciplinaridade. E ele também é um código interdisciplinar, ele é um instrumento interdisciplinar. É possível avaliarmos aí uma relação muito próxima das relações de consumo com outras áreas do conhecimento não jurídico, como economia, psicologia. O professor Leonardo citou, né, o Instituto Alano, que desenvolve um excelente trabalho, né, sociologia, enfim, nós temos diversas áreas do conhecimento não jurídico que também são tratadas pelo Código. Em todos esses segmentos, nós percebemos avanços e retrocessos nesses 30 anos. O professor Leonardo focou muito ali na tutela administrativa, né, porque são 4 tutelas: civil, administrativa, penal e processual. Pelo fato dele já ter avançado bastante nessa discussão da tutela administrativa, nós não trataremos disso. Eu vou focar a minha fala especificamente na tutela civil, na tutela penal e na tutela processual, procurando esses caminhos e descaminhos do Código. Procurei também, didaticamente, separar isso em alguns aspectos positivos e depois aspectos críticos. Claro, a partir de uma leitura muito pessoal. E se a pessoa é muito suscetível à contestação, o que é ótimo, né? Fico muito feliz depois de, eventualmente, poder compartilhar um pouco disso, dessas discussões e até de divergências em relação ao que vai ser falado aqui. O que cito como um aspecto valioso? Já falei dos princípios. A concatenação, a organização de princípios ali no artigo 4º, ela é muito bem estruturada, destaca a vulnerabilidade, né, destaca o princípio da boa-fé objetiva, destaca o princípio da informação, o princípio da educação, né, um princípio fundamental para que o direito das relações de consumo possa ser exercido, né, pelo próprio titular do direito violado, e que o professor Leonardo destacou muito bem a dificuldade desse exercício hoje, né? Destaco que os princípios, eles são esse vértice, né? O princípio
ela não é uma regra de comando, ele é uma regra de interpretação. A regra de comando deve ser analisada à luz dos princípios. Se os intérpretes, se os hermeneutas, eles se preocupassem em desenvolver essa sistemática, essa lógica de interpretar a regra a partir do seu fundamento axiológico, com certeza nós teríamos, pelo menos no Poder Judiciário, uma outra realidade sobre o direito das relações de consumo. Os direitos básicos que estão previstos no artigo 6º também foram uma evolução enorme. Ali nós temos o extrato das prerrogativas e das vantagens que o consumidor tem para a compensação da sua vulnerabilidade, bem destacada pelo professor Leonardo, técnica, econômica, informacional e até representativa, né, como ele mencionou. Esses princípios básicos, eles trazem aí, então, portanto, a essência daquilo que será, nas disposições que seguem, os direitos do consumidor. Uma excelente organização sistemática. E eu digo mais, o artigo 7º, ele abre a janela para que direitos que não estão previstos ali no artigo 6º, relacionados ali, possam ser também considerados fundamentais e essenciais. O artigo 7º ele é desprezado, mas ele é um dispositivo muitíssimo importante para esse diálogo de fontes, né? Destaco nessa primeira análise, na tutela civil, também a vantagem ali, a previsão, melhor dizendo, da proteção da vida, da saúde e da segurança, no artigo 8º, 9º e 10, contra o fornecimento de produtos e serviços que são perigosos ou nocivos, né? A vedação do fornecimento de produtos que sejam potencialmente nocivos ou perigosos, ou que tenham alto grau de nocividade ou periculosidade. Uma previsão importante para a proteção daquele que é o maior bem em jogo nesse cenário, que é a vida, a saúde e a segurança do consumidor, né? Então, uma previsão de 3 dispositivos, artigo 8º, 9º e 10, especificamente para proteger a incolumidade física e psíquica do consumidor. E depois, o código, ele trata, e eu acho isso fantástico nessa organização microsistêmica, né, de uma responsabilidade civil diferenciada, que é a responsabilidade pelo fato e a responsabilidade pelo vício do produto e do serviço, né? 2 regimes jurídicos distintos, que têm propósitos também distintos e que, de uma forma, a meu ver, muito clara, separou essa funcionalidade, né? Na responsabilidade do fato, a ideia é justamente proteger o consumidor e responsabilizar o fornecedor pela violação do disposto nos artigos 8º, 9º e 10, que são os antecedentes, com responsabilidade objetiva, né? Com uma inversão do ônus da prova ope legis, né? Quando estamos diante da responsabilidade do fato, o consumidor já sai num conflito de consumo judicial, por exemplo, com uma vantagem enorme, porque o fornecedor só não será responsabilizado, conforme dito no artigo 12 e 14, parágrafo 3º, dos 2 dispositivos, se demonstrar aquelas situações lá, quer dizer, joga no colo do fornecedor a responsabilidade de provar situações, causas de exclusão de responsabilidade. Um dispositivo tão importante que foi copiado pela Lei Geral de Proteção de Dados. Esse sistema de responsabilidade que está lá no Código de Defesa do Consumidor foi trazido para a Lei Geral de Proteção de Dados, que acabou de entrar em vigor agora no final de agosto, né? Aliás, ao longo da exposição, vou falar de várias referências sim, que o Código acabou, né, trazendo. Depois, a responsabilidade do vício, que, a meu ver, é o maior avanço do sistema da década de 90, é a responsabilidade do vício do produto ou do serviço, uma responsabilidade inovadora, que permite ao consumidor optar entre rescindir o contrato, trocar o produto, ter o dinheiro de volta, ter um abatimento proporcional do preço. Essa responsabilidade do vício, ela está ancorada lá na boa-fé objetiva. A ideia é que as partes possam, de alguma forma, quem sabe, segundo seus interesses, se restabelecerem.
O código está olhando não só para o conflito, a diferença, a anomalia do produto, mas para a possibilidade das partes se acertarem. Olha, devolve aqui a parte que não diz respeito, essa anomalia pode ser consertada. Uma forma de tentar resolver no artigo 18, 19 e 20. Para mim é uma grande vantagem, mas eu vou trazer isso aqui então como um problema daqui a pouquinho também. Na sessão seguinte, quando o código começa a falar sobre as práticas abusivas, práticas comerciais, na verdade, ele olha para as práticas da década de 80, né? O código é de 11 de setembro de 1990, e quando o código é promulgado, na verdade, ele está olhando para as práticas que vinham, né? Então, há uma desatualização aí, mas nós percebemos que o código ele continua ali muito rígido nisso, né? No artigo 29 e 30, falando sobre oferta e precificação, falando lá no artigo 36, 37 sobre publicidade, o professor Leonardo falou sobre o CONAR, né? Há um diálogo não utilizado pelos operadores do direito entre o Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária e o Código de Defesa do Consumidor. A meu ver, não há como interpretar uma publicidade enganosa ou abusiva sem o apoio do Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, né, que ele citou, inclusive, né, o código ele foi elaborado pelo CONAR, né, que é o órgão citado pelo professor Leonardo. Depois nós podemos falar ali, destacar a questão da cobrança, das cobranças abusivas, né, que recentemente, inclusive, a STJ já deu uma guinada de posição importante sobre a devolução em dobro, né. Aliás, uma posição do STJ muito difícil de compreender, que é a interpretação do parágrafo único do artigo 42, né, uma interpretação avessa ao que está disposto ao Código. Existem outros problemas aí que a gente vai mencionar também. Eu gostaria de destacar também no artigo 28, a desconsideração da personalidade jurídica, que foi introduzida no sistema brasileiro pelo Código de Defesa do Consumidor e depois, né, retratada de uma forma diferente no Código Civil, e agora foi trazida também pela Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então o código sempre, de alguma forma, influenciando, direto ou indiretamente, a formação das legislações que lhe sobrevieram. E, por último, os contratos de consumo, né? Os contratos de consumo que todos os princípios que a gente olha ali a partir do artigo 46, 45, 46, 47, 48, 49, 50, relativizam as regras gerais contratuais previstas no direito civil, todos eles. Em algum desses dispositivos você verá uma relativização, que é justamente pelo fato do consumidor ser vulnerável e a sua manifestação de vontade ela é muito mitigada, né, pelo protagonismo do fornecedor, né, nessa relação. Ele entrega um produto pronto, um serviço pronto e acabado, né, e todo o modelo da relação negocial também está definitivamente constituído por ele. Essa diferenciação técnica, informativa e econômica impõe, e a lei o faz, ao intérprete a necessidade de analisar, né, de uma forma diferenciada essa relação a partir dessa desequiparação fenomênica. O direito, então, vem reequiparar ou buscar, pelo menos, mitigar essas diferenças do ponto de vista jurídico. Aspectos positivos da tutela civil, mas também há aspectos negativos, né? Vamos destacar alguns aqui que, a meu ver, demandam discussão, obviamente, como o professor Leonardo mencionou também, né? Estamos aqui para provocar, né? Primeiro, o próprio conceito de consumidor. O Brasil adota um conceito bastante ampliativo, que inclusive está sendo modificado já pela modificação da sua leitura, né? O conceito de consumidor no artigo 2º, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final, né? O fato de se incluir a pessoa jurídica já é um ponto no conceito de consumidor, é uma discussão enorme que existe. Não acho que devamos nos alongar muito, mas é um ponto em discussão. Por quê? Na Europa, por exemplo, diversos países, cito Itália, cito Alemanha, não colocam o consumidor pessoa jurídica nessa condição. Por uma lógica muito simples. O fornecedor, o consumidor pessoa jurídica, né? A pessoa jurídica ela está estruturada, ela está organizada. Então, aquela diferenciação fenomênica, ela não é própria das pessoas jurídicas. Há uma discussão intensa sobre isso.
mas a própria movimentação do judiciário em relação a este conceito, e aí cito a teoria finalista abrandada, já evidenciam o problema, né? Há uma carga subjetiva muito grande para se definir quando a pessoa jurídica é consumidora, quando ela está em estado de vulnerabilidade. Isso é uma situação imprecisa, né? E que, por ser imprecisa e por não existirem precedentes vinculantes que determinem isso, até porque eu acho que isso é impossível, a gente fica sempre ao sabor da compreensão do magistrado sobre o tema. É um ponto problemático do Código. Outro ponto que eu acho gravoso, né, é a diferença entre a responsabilidade do fato e a responsabilidade do vício, que é muito boa, porque ela diz respeito a situações distintas e buscam atender a finalidades e propósitos distintos, no meu entendimento, muito claros no Código, elas são confundidas de uma maneira absurda, preocupante. Dizer quando existe responsabilidade do fato e do vício. Eu vou dar um exemplo muito simples. O dano moral que o professor Leonardo mencionou há pouco aqui. O dano moral, em regra, ele é tratado como uma responsabilidade do fato só por ser dano moral. O código, a meu ver, ele faz uma distinção muito clara. Eventualmente, algum aluno que esteja assistindo assim, ele vai falar disso de novo, né? Ele vai falar disso de novo, mas eu vou falar. Eu vou aproveitar agora que eu tenho essa oportunidade, eu acho que é a hora de falar, né? O código, quando fala em responsabilidade do fato, ele tem o propósito de proteger um bem jurídico muito claramente, que é a vida, a saúde e a segurança do consumidor. A responsabilidade do fato, ela existe quando o produto é defeituoso. Eu sei que a gente fala que o produto é defeituoso quando ele não presta, quando ele não funciona, mas não é isso que o código diz. Porque no parágrafo 1º do artigo 12 e no parágrafo 1º do artigo 14, o código fala que o produto é defeituoso quando ele não oferece a segurança que dele se espera. O serviço é defeituoso quando ele não oferece a segurança que dele se espera. Segurança é um valor específico, que diz respeito à vida, saúde do consumidor. Então, se o celular não funciona, ele não tem defeito, ele tem um vício. E o regime jurídico é outro de responsabilidade civil. Se, por exemplo, a gente tem um nome indevidamente inscrito no Serasa, esse serviço não é defeituoso. Não se aplica o artigo 14 para impor indenização por danos morais, porque o nome está no Serasa. Me desculpa, não consigo compreender dessa forma. Se o seu nome foi para o Serasa, só se você infartou. Para que aí sim você tenha responsabilidade pelo fato. A responsabilidade pelo fato, ela tem um propósito, que é reverter os prejuízos, os danos decorrentes de uma anomalia de segurança. Toda doutrina fala isso. Qualquer doutrinador clássico ou vanguardista do direito do consumidor trata desse assunto, pois o judiciário permanece com o intento de justificar indenizações que dizem respeito a situações de vício a partir dos dispositivos que regem as relações, a responsabilidade civil pelo fato do produto e do serviço. Isso é um problema sério, porque somente na responsabilidade do fato do produto e do serviço nós temos a inversão do ônus da prova, op legis. Porque se não estamos no âmbito da responsabilidade do fato do produto e do serviço, o consumidor tem, assim, uma carga e uma responsabilidade de demonstrar o fato que enseja o seu pedido no processo. Não é porque há relação de consumo que imediatamente se inverte o ônus da prova e toda a responsabilidade jogada nas costas do fornecedor. Não é isso que o código prega. O código prega a inversão op legis, que é aquela automática, na responsabilidade do fato. Portanto, o consumidor, se não está no âmbito da responsabilidade do fato, a princípio, ele tem, sim, a responsabilidade de promover a demonstração daquela situação
que o coloca, né, no judiciário numa situação de conflito com o fornecedor. Caberá, obviamente, desde que presentes os requisitos do artigo 6º, inciso 8º, aí sim a inversão op iudices. Mas para que isso aconteça, é necessário que o consumidor demonstre a verossimilhança do quanto alegado, ou então a sua condição de hipossuficiência. E aqui, no artigo 8º, no inciso 8º do artigo 6º, hipossuficiência não se confunde com vulnerabilidade. A hipossuficiência é aquela condição particular do consumidor, né, de estar em condição ainda menos vantajosa. É uma vulnerabilidade qualificada por um aspecto pessoal do consumidor, como, por exemplo, o analfabetismo, a sua condição de saúde, uma vulnerabilidade social acentuada, que o coloca numa posição de desvantagem ainda maior. Então, aí tudo bem, aí a inversão do ônus da prova vai se justificar, desde que demonstrada essa condição particular. Essa confusão entre a responsabilidade do fato e a responsabilidade do vício, ela ainda produz outros efeitos maléficos. Um exemplo aqui é a interpretação do artigo 26 e 27, que trata sobre decadência e prescrição. A confusão que existe no judiciário sobre decadência e prescrição nas relações de consumo é enorme. A começar, por exemplo, pela própria leitura do artigo 26, que fala que o reclamante, a reclamação, ela deverá ser dirigida a quem? Quando você se depara com um produto que contém vício e não defeito, segundo o artigo 26, você tem um prazo para poder fazer a sua reclamação, pois tem entendimento judicial que está aí apregoado na internet, dizendo que o consumidor tem 90 dias para entrar com ação judicial. Isso é um disparate. O código, quando ele vai falar da reclamação no artigo 26, a reclamação não é no judiciário, a reclamação é perante o próprio fornecedor. Nós estamos diante das garantias legais. O sistema está regulando a garantia legal. Não é o judiciário que vai dar garantia legal. Quem tá dando garantia é quem vendeu o produto, quem prestou o serviço. Obrigar o consumidor a 90 dias ingressar com ação para poder exercer a sua pretensão, confundindo prescrição e decadência, é um absurdo. Mas a gente vê isso até em tribunais mais bem organizados, mais bem estruturados, Brasil afora. Então, existem problemas que são sérios. O artigo 27 também, que trata de prescrição, é outro, porque ele fala só da prescrição relativa aos danos decorrentes de defeitos. E aí a palavra defeito aqui, tanto que ele trata especificamente do defeito e cita qual é a seção do defeito que ele está se referindo à responsabilidade pelo fato do produto. E isso somente está associado aos danos experimentados pela violação da vida, saúde e segurança do consumidor. E aí qual é o prazo prescricional para podermos ingressar com ação porque o celular não funciona? Não está no artigo 27 esse prazo. O artigo 27 trata só da prescrição por problemas decorrentes de defeitos. Então, ali existem, esse ponto eu acho que é o mais problemático, que talvez não precisa ser reformulado legislativamente, ele precisa ser estudado, ele precisa ser entendido, ele precisa ser debatido, né, para que os problemas que nós vemos no dia a dia da lida forense, eles não se repitam, porque eu não vejo esses problemas na doutrina que nós temos, que é excelente no Brasil. Eu vejo esses problemas no judiciário. Parece que está havendo um distanciamento entre aquilo que se propõe dogmaticamente e aquilo que se resolve pragmaticamente. E só para finalizar aqui alguns problemas também da tutela civil no plano seguinte, que é o plano ali final, no terço final da tutela civil, nós podemos citar o problema da cobrança, das cobranças indevidas, né, que estão previstas lá no artigo 42. É só um dispositivo que trata sobre esse assunto, mas ele já é um dispositivo problemático. Parágrafo único desse dispositivo fala que o consumidor tem direito a receber em dobro aquilo que pagou em excesso, vírgula, salvo se demonstrada a situação de exclusão de responsabilidade
do fornecedor. Quem tem que demonstrar isso é o fornecedor. É o fornecedor que deve demonstrar que agiu de boa fé para que o consumidor não receba o valor em dobro que pagou a mais. Pois o STJ, até mês passado, vinha sistematicamente dizendo que a restituição em dobro, precisa necessariamente que o consumidor comprove a má-fé do fornecedor. Eu não leio isso no parágrafo único. O código é lido, às vezes, com propósitos que não se entende pelo Poder Judiciário, e aqui, neste caso, pelo Poder Judiciário nas instâncias superiores, no STJ, porque essa interpretação ela é pacífica no STJ, né? E esse negócio de jurisprudência é um negócio, né, Patrícia? Qualquer precedente é jurisprudência hoje, né? Você não acha ali uma decisãozinha, você coloca a decisão de conforme, remansosa jurisprudência, é uma decisão ali isolada, né? Porque hoje essas plataformas elas permitem que nós encontremos tudo. Há um problema sério aí, o STJ, salvo engano, nesse mês de outubro, ele proferiu uma decisão diferente e já fez uma leitura mais adequada aos princípios que estão previstos no Código de Defesa do Consumidor. Por último, aqui, um problema que eu acho que é o mais sério na questão contratual é a súmula 381 do STJ. O STJ diz nessa súmula que nos contratos bancários é vedado ao juiz reconhecer de ofício cláusulas abusivas. Nos contratos bancários é vedado ao juiz conhecer de ofício cláusulas abusivas. Se estamos diante da relação de consumo, isso não pode ser verdade, né? E eu desconheço, gostaria até se os ouvintes, os telespectadores, alguém presente aqui tivesse um artigo que justificasse a súmula 381, que por favor me encaminhe. Eu li o voto na íntegra da relatoria, né, do ex-presidente do STJ, um voto que, pelos seus argumentos, ele é insustentável, né? E nós tivemos votos divergentes muito claramente, mais propositivos dogmaticamente. A súmula 381 não pode permanecer num cenário que é um cenário conforme proposto pelo professor Leonardo, né, um cenário completamente conflituoso entre consumidores e instituições financeiras, o que nos leva a pensar, obviamente, em aspecto político interferindo na interpretação jurídica dessa questão. E aí a gente sente muito a falta, na atualidade, de uma regulamentação específica para os contratos eletrônicos, para as relações eletrônicas, né? Isso me parece já passou a hora de acontecer, né? E quando nós temos em vigor uma LGPD, nós já temos uma lei geral de organização do sistema na internet no Brasil, é necessário que o código nesse sentido também aconteça, né? Há uma ausência legislativa aí. Esses são uns pontos críticos, né? Outros poderiam ser cotejados, mas o tempo não nos permite, senão deixar para a aula da prova. Uma segunda área que eu acho importante destacar aqui é a tutela penal. Depois da tutela civil, nós temos entre o artigo 55 e o artigo 60 a tutela administrativa, que foi objeto da abordagem do professor. Na verdade, eles são só as sanções administrativas, a organização do sistema administrativo vai ser depois, a partir do artigo 105, como mencionado pelo professor Leonardo. Mas a tutela penal, entre os artigos 61 e o artigo 80, ela também merece a nossa atenção. Quais são os pontos positivos da tutela penal? Eu não vejo absolutamente nenhum ponto positivo. Não vejo razão de termos uma tutela penal das relações de consumo conforme foi proposto pelo legislador. Aliás, esses 30 anos mostraram absoluta desarmonia sistêmica entre a tutela penal prevista ali nos artigos 61 e 80 e o próprio Código de Defesa do Consumidor. Por que uma desarmonia sistêmica? Porque se olharmos para os tipos penais que estão previstos ali entre o artigo 63 e o artigo 77 do Código de Defesa do Consumidor, todos eles são de menor potencial ofensivo do ponto de vista jurídico. Todos esses crimes
que estão previstos no Código de Defesa do Consumidor têm penas de detenção de um mês, que variam de 1 mês até 2 anos. O que os coloca, o que os qualifica, o que os categoriza como crimes de menor potencial ofensivo. Mas quando analisamos os bens jurídicos que estão sendo afetados pelas condutas típicas, nós vemos lesões de alta potencialidade danosa e, inclusive, de violação constante de interesses coletivos. Então, quando pegamos ali os 3 dispositivos que tratam sobre vida, saúde e segurança do consumidor, que são os artigos 63, 64 e 65, que trazem os crimes relativos a isso, nós vemos ali todos esses crimes são de alta potencialidade danosa e incolumidade físico-psíquica da sociedade. Como que um crime desse é qualificado de menor potencial ofensivo? E isso colocaria numa solução de conflito em sede de juizados especiais que têm um valor enorme no sistema de acesso à justiça e de desjudicialização, de penas alternativas. Mas vamos lá. Situações de alta potencialidade danosa social não podem ser tratadas como crimes de menor potencial ofensivo. E qual é o reflexo prático disso? Nenhum. Não vê promotor de justiça apresentando denúncia com base no Código de Defesa do Consumidor. Porque eles colocam o Código de Defesa do Consumidor tratando da questão como se fosse de menor potencial ofensivo, permite ali situações que vão se tornar inofensivas socialmente. A tutela penal, que é o último bastião para a resolução dos problemas mais graves da sociedade, no âmbito do Código de Defesa do Consumidor, a meu ver, não tem nenhuma funcionalidade. Eu, para ser sincero, nunca me deparei com um processo penal dessa natureza. Também não sou tão velho assim, mas não conheço, desconheço. Também gostaria de compartilhar se os colegas ouvintes tiverem. Os promotores de justiça utilizam crimes contra a ordem econômica, né, utilizam outros dispositivos legais que, inclusive, se equiparam, né, a essas questões, até uma discussão se a bis in idem, se não dá, para poder utilizar ali um ius persequendi um pouco mais efetivo. Né? A respeito disso, tive uma oportunidade de escrever um artigo em 2012 com o professor Douglas Maranhão, que tratamos, né, da desarmonia sistêmica da tutela penal nas relações de consumo. E, por último, a tutela processual, tutela penal bem curtinha. E a proposta de lei referenda é excluir a tutela penal das relações de consumo, ou reformular a sua estrutura, né, para que, de fato, ela alcance o propósito para o qual, supostamente, hipoteticamente, ela foi criada. De fato, não vemos isso acontecer no sistema. E, por último, uma leitura propositiva também e crítica da tutela processual civil nas relações de consumo. A tutela processual civil, ela pode ser analisada também sobre 2 óticas, a tutela individual e a tutela coletiva. O Código, junto com a Lei da Ação Civil Pública, né, com a Lei do Mandado de Segurança, ele acabou formando, e com o próprio Código de Processo Civil, ele acabou formando ali, né, um microsistema processual coletivo. E esse é um ponto que deve ser render as nossas homenagens. Inclusive, está sendo revisto, né? O sistema processual coletivo está sendo reavaliado, uma comissão está sendo formada, acadêmicos, professores, estudiosos, pesquisadores estão compondo essa comissão para reavaliar, né, a tutela coletiva no Brasil, que apresenta também alguns problemas muito graves. Mas devemos destacar que nesses 30 anos, o avanço da tutela coletiva foi muito grande, principalmente pelas ações civis públicas, que são geralmente capitaneadas pelo Ministério Público. E apesar de todos os esforços dos estados em bem estruturar os ministérios públicos, nós vemos aí ausência, muitas vezes, né, de uma estrutura técnica para que ele seja mais efetivo. Tem gente que acha que o promotor de justiça também é um super-herói. Ele é um herói pelo que ele faz, mas se ele tivesse mais bem estruturado, se os ministérios públicos nesse ponto tivessem mais bem estruturados, nós teríamos com certeza, né, um avanço muito grande na proteção dos consumidores. No plano federal, isso é muito grave. O Ministério Público Federal atua muito pouco. Muito pouco.
a atuação do Ministério Público Federal é pífia na tutela dos interesses dos consumidores. E nós temos grandes fornecedores atuando no mercado de consumo que tem o interesse da União. Se nós temos bancos, temos fornecedores, né, de combustíveis, nós temos empresas de logística. Se nós tivéssemos aí uma atuação mais contundente do Ministério Público Federal, isso é mesmo uma crítica ao Ministério Público Federal, que relega à Defensoria Pública, muitas vezes, essa responsabilidade, que, por sua vez, acaba assumindo, né, principalmente no plano contencioso, uma carga muito grande. Então, como o professor Leonardo falou, existe ali uma certa deficiência para a executabilidade. Mas a gente pode citar, né, como vantagens da tutela coletiva, né, essa legitimação, né, do Ministério Público, dos PROCONs, como bem mencionou o professor Leonardo, que defende aí um fortalecimento dos PROCONs com efeito. Os PROCONs fortalecidos poderão ser, né, defensores mais contundentes da defesa dos consumidores em sede coletiva, mas também a gente não vê um PROCON, né, nos estados, por exemplo, e muito menos nos municípios atuante, né? Ações civis públicas geralmente são propostas pelo Ministério Público, porque o PROCON, justamente às vezes pela intervenção política que existe no órgão, acaba não atuando como de fato o código pretende. Além da legitimação desses órgãos, legitimação extraordinária desses órgãos para o ingresso da tutela coletiva, uma vantagem da tutela coletiva seria, por exemplo, a coisa julgada segundo um eventum litis, né, que também tem bastante crítica, é um tema complexo, porque envolve os artigos 103 e 104 do Código de Defesa do Consumidor, que são dispositivos muito extensos e que contêm muitos elementos normativos dogmaticamente difíceis de serem entendidos. O fato é que o Ministério Público ou qualquer órgão legitimado, ente coletivo, quando ingressa com ação e não tem provas naquele momento, se o processo for julgado sem julgamento de mérito, tudo bem, poderá propor, mas o problema seria se a ação tivesse sido julgada com julgamento de mérito e falta de provas. O Código resolve isso. Ele fala, olha, se aparecerem novas provas, pode-se repropor a ação. É uma espécie de relativização da coisa julgada, que poderia ser um impeditivo para o acesso à justiça. Então, o Código, a meu ver, apesar das discussões polêmicas sobre isso, é um ponto vantajoso. E o transporte in utilibus da coisa julgada, que é aquela situação em que o consumidor pode ir pegar a tutela coletiva, a sentença que transitou em julgado na ação coletiva e executar quando se trata de direito interesse individual homogêneo. Isso foi uma grande vantagem, né? Porque o litigante, o ente coletivo litiga em favor do consumidor e quando esse ente coletivo vence a ação, vence a demanda, o consumidor individualmente pode se valer ali daquela decisão para poder liquidar e executar o seu direito. Esse sistema, a meu ver, ele foi muito prodigioso e foi muito importante no Brasil, aí, principalmente nas ações que envolveram, né, as questões de poupança, né? Lembra que acabou se resolvendo num acordo e tal? Nós vemos ali uma participação importante do Código no acesso à justiça. Do ponto de vista individual, nós também temos algumas vantagens aí. Eu queria destacar, já caminhando para o encerramento, eu queria destacar, por exemplo, a inversão do ônus da prova, que eu já mencionei, mas eu queria destacar alguns dispositivos que eles são esquecidos. O primeiro deles é o artigo 84. O artigo 84 do Código de Defesa do Consumidor, ele fica lá no meio para o final do Código, e eu acho que por causa disso ele não é muito lembrado, né? Ele é um dispositivo que permite o magistrado adotar medidas específicas para resolver o problema no caso concreto. Esse artigo 84, a gente pode chamar ele de tutela diferenciada. O magistrado ele tem a liberdade de dar um provimento que seja suficiente para resolver o problema no caso concreto. E mais, ele pode fazer isso liminarmente, conforme previsto no parágrafo 3º desse dispositivo legal. Esse dispositivo ele foi depois replicado numa reforma que existiu no Código de Processo Civil antes do novo Código, e agora ele consta
lá no título do cumprimento de sentença, no artigo, se não me engano, 536 do Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil emprestou isso para o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Processo Civil também emprestou a dinamização do ônus da prova, a teoria da dinamização do ônus da prova, a partir, né, da inversão do ônus da prova. Então, o consumidor ele passou a ter, né, diversas prerrogativas processuais, vantagens processuais, que não importam necessariamente em desigualdade processual, mas, pelo contrário, são situações que trarão igualdade, na medida em que o consumidor é promovido numa condição de suficiência para poder, muitas vezes, litigar num conflito contra este fornecedor que está muito bem preparado, como ressaltado pelo professor Leonardo na palestra anterior. Para finalizar, alguns pontos negativos aqui da tutela processual, né? Esse sistema de acesso à justiça também já está sendo chamado de excesso de acesso, porque o professor destacou ali o problema, por exemplo, da gratuidade do acesso à justiça, né, da utilização do sistema judiciário pelos fornecedores, né? Isso é tratado num ramo de estudo e pesquisa chamado litigância repetitiva, né? Existe um excelente grupo de pesquisa sobre esse assunto na Universidade de São Paulo, com quem eu aprendi muito nos últimos anos, com esse grupo, que trata justamente dessa litigância massificada, da utilização pelos litigantes habituais, os repeat players, desse sistema para que eles possam extrair vantagens desse sistema, estratégias processuais, as suas vantagens econômicas e até mesmo uma atuação proativa dentro dos tribunais para utilizar um sistema de formação de precedentes em desfavor dos consumidores. Fornecedores que, por exemplo, utilizam determinados processos, escolhem esses processos e afetam, a partir desses processos, todo um conjunto de litigância, e esses processos deverão necessariamente seguir o julgamento, né, daquele processo chamado de leader case, que geralmente é um processo escolhido a dedo pelos fornecedores. E aí não se vê, numa situação de IRDR, por exemplo, de resolução de demanda repetitiva, não se vê uma atuação de igualdade, né, entre aqueles que são representantes dos consumidores no processo e dos fornecedores, né? Inclusive, há decisões do STJ que destacam efusivamente isso, e é um problema sério que nós temos enfrentado. E a questão da legitimação inadequada, né? Porque o Código, quando trata da tutela coletiva, prevê ali a legitimação adequada como uma disjuntiva e concorrente, vários entes coletivos que podem, ao mesmo tempo, ou então em tempos diferentes, promover as ações de defesa do consumidor, mas nem sempre esses entes estão, de fato, preparados para isso, né? E o professor Leonardo citou aqui a necessidade de alimentarmos a ideia de um associativismo, né? As associações de defesa do consumidor que sejam estruturadas com propósitos específicos nas localidades, né? O direito americano ele é muito movido, do ponto de vista do processo coletivo, pelas associações. No Brasil, infelizmente, a gente não vê isso porque não há estímulo para tanto. Chegamos ao final, queria agradecer alguns pontos críticos, bastante divergência sobre o assunto, mas, ao fim e ao cabo, eu penso que nesses 30 anos, né, o código de 30 anos retrata um período evolutivo do direito brasileiro, né? Retrata uma convergência de uma legislação infraconstitucional importantíssima, primeiro com a Constituição, que trouxe claramente, né, a ideia da formação de um Estado social democrático de direito. Não há como pensar diferente à luz do que temos contido na Constituição. E essa proposta ideológico-política jurídica, ela está muito claramente definida no Código de Defesa do Consumidor. Então, o Código, quando foi criado, ele já veio atender a essa determinação constitucional e supraconstitucional, à luz do que dispõe a resolução número 39.248 da Organização das Nações Unidas. Mas, mais do que isso, né, o Código veio atender também a uma demanda de acesso. Num país de tamanha desigualdade social,
né, a vulnerabilidade nas relações de consumo, ela não pode ser desprezada em tempo algum. O código de 30 anos é um código amadurecido. É um código que está, sim, sujeito a críticas, a reformas, né, a adequações, mas é um código que atendeu ao anseio da sociedade e que tem cumprido, ainda que parcialmente, o seu propósito. Esperamos que essa jornada para frente seja ainda mais contributiva e mais, principalmente, eficiente. Agradeço a atenção de todos, a participação de todos mais uma vez e dedico o meu boa noite.